boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Geração D. E vamos aqui nós para mais uma live nessa sexta-feira de carnaval. Muito obrigado aí pela presença de todos que estão aqui nos acompanhando, que estão aqui com a gente nessa sexta-feira. É tarde, mas estamos aqui realmente, Dona Iracema. É tarde, mas nós estamos aqui. Hoje vai ser importante, uma live bacana, uma live de discussões bem legais. Então vamos dar início a ela. Vou falar primeiro assunto aqui hoje, que foi assim um assunto que me pegou de surpresa, não estava nem previsto hoje para nós fazermos aqui na nossa live, para estar nesses comentários, mas foi interessante, foi legal ver. Legal não é, mas vai trazer uma discussão interessante aqui. Ao longo dessa comecinho da noite foi divulgado pelo governo, do atual governo, que não seriam mais divulgados os dados do Covid, os dados diários. Lembra que quando começou o Covid, tivemos os dados diários, aí o governo do Bolsonaro levantava dados diários sobre o Covid, sobre toda aquela situação, número de vacinas, pessoas não vacinadas. Aí o consórcio dizia, não tem atualização diária, não tem uma atualização precisa, vamos montar o consórcio. Aí eles se juntaram ao consórcio e ficavam lá divulgando. Pois bem, o governo atual, que muita gente votou, fez videozinho, eu votei porque o outro é genocida. Tá aí, eles cancelaram a divulgação diária de dados de Covid, de números de vacinados, de pessoas infectadas, de tudo isso com base o quê? Jogando sempre, né? A culpa nunca é deles, a culpa é do outro. Que os estados não atualizam diariamente, então não precisa. E aí, cadê o consórcio? Cadê a turma do consórcio? Cadê a turma dos Corona Lovers aí? Cadê eles? Pra sempre pegar ali e falar, vamos falar os dados, e ficava antes do jogo de futebol falando quantas vítimas tinha, quantas pessoas vacinadas tinha. Cadê essa galera? Cadê esse pessoal agora? Não falaram nada na imprensa, não foi falado nada no consórcio. O consórcio de mídia não falou nada a respeito disso, não houve uma crítica por essa falta de dados. E esses dados sim têm que ser transparentes. É uma coisa que a gente não criticava lá no governo Bolsonaro que criticávamos lá. Tem que ter os dados têm que ser transparentes. O dado sobre tudo no Brasil tem que ser transparente quando a gente fala de política pública, quando nós falamos de assuntos que envolvem o dia a dia das pessoas. Elas têm que ter noção, elas têm que ter preciso os dados delas. E o que a gente não tem esses dados. Agora não tem mais de forma oficial, ninguém fala mais nada. Então acho que nunca foi pela doença, né? Foi sempre só uma desculpa, porque eu vi alguns imbecis aí que antes da eleição falaram, eu não vou votar porque ele fez videozinho zoando. Sendo que não, ele só estava querendo demonstrar ao Bolsonaro que tinham pessoas que faltava o ar, e como faltava o ar, que ele queria um tratamento diferenciado. E agora, você, o imbecil, que você votou nisso, que você falou que a culpa era desse, porque ele caçoou do meu parente. Eu falei, e aí, você não vai criticar o Lula? Você não vai fazer um videozinho falando que é um absurdo não ter esses números, esses dados diários? E aí? Cadê isso aí? Você que fez aquele videozinho falando que não ia votar, que era um genocida, que votava até num ladrão, mas não votava no genocida. Cadê você, imbecil, para falar dessa postura desse governo? Então não tem, né? Então assim, é seletivo. O problema é quando aquela pessoa faz. Se outra pessoa fizer o mesmo, aí fica complicado. Então eu acho um absurdo, eu acho ridículo da parte dessas pessoas. Eu acho que elas deviam pôr a mão na consciência e analisar que realmente é um absurdo esse tipo de comportamento. Aqui só dá um girinho nos comentários. Boa noite, Dona Sônia, boa noite, Dona Iracema, boa noite, JBS Paiva, sejam bem-vindos. Tem mais um pessoal aí no Instagram, deixa o seu compartilhar, seu joinha, curtir. Desculpa a entrada meio trabalhada, a gente entrou meio rápido aqui, que tá tendo um começo temporal, uma entrada de frente fria, e a primeira frente fria do ano tá entrando, vai vir forte, aí ela tá vindo meio agressiva aqui, deixou a internet meio oscilando, o sistema caiu, a gente entrou meio de sopetão aqui. Aqui, verdade, não tomei nenhuma dose da vacina e estou vivo. Eu não sou contra a vacina, eu também não tomei, não sou contra essa vacina experimental, ela não seguiu todos os ritos, e eu acho que cabe a isso. A gente viu até o governador de São Paulo vetando o passaporte sanitário, tendo essa questão de... Porque cada um tem que pôr no seu corpo o que ele julga,
realmente as vacinas tradicionais, as vacinas que estão aí com amplo conhecimento dos efeitos colaterais têm que ser tomada. Agora essas vacinas feitas ao sopetão, de en passant, da correria, eu acho que é uma avaliação muito individual. Eu fiz a mesma avaliação, não tomei nenhuma dose, a princípio não tive nenhum sintoma gripal e segui o que dizia alguns especialistas, que era fazer o risco. Eu sou jovem, não estou perto do grupo de risco, me valia a pena não tomar, e eu fiz esse conceito. Mas muita gente colocou isso como regra para todos, colocou agressão sobre isso, e aí eu não entendi. Na época, essas pessoas fazendo vídeo, e hoje consigo entender melhor, que eles querendo justificar que iam votar no ladrão. Porque nós tivemos um posicionamento, tivemos dois enfrentamentos no Covid. Primeiro, que para ficar claro, que foi a questão que o STF deu o controle aos governadores e os prefeitos. E a questão do governo federal era meramente de logística, era levar dinheiro, material, produtos, toda essa situação. E nós tivemos isso respeitado pelo governo federal, respeitando a decisão do STF. Então, dentro desse cenário, nós tivemos dois tipos de posicionamento, inclusive de discursos. Nós tivemos o primeiro do presidente Bolsonaro, que ele respeitava as liberdades individuais, de quem não quisesse tomar, não tomaria, ficou muito preocupado com a economia, que se fecha tudo, e esse lockdown descabido quebrou tudo. E ele fez aí dentro do seu enfrentamento, dentro da sua ideia, qual compartilho, este posicionamento. E tivemos um posicionamento contrário, que era do João Dória, que era o fecha tudo, calcinha apertada lá, fechou tudo, os comércios, quis obrigar a vacina, quis forçar o uso de máscara, foi o primeiro estado a forçar o uso de máscara. Súbito Mourão de Praia Grande, que sugeriu isso ao João Dória. Então, assim, visto diante desses atos ditatoriais, tivemos dois posicionamentos. E tivemos um terceiro elemento que não participou da condução desse fato, que foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não participou. Então, se essas pessoas, esses corona lovers, não votaram no João Dória, então porque não concordavam com ele, e aí não votam no Bolsonaro, que tinha um posicionamento contrário ao do João Dória, e vota no Lula, que não participou e que não fez nada. Então, meu amigo, você que fez esse tipo de comparação, que eu votei no genocida porque ele caçoou do meu parente, você é um vagabundo que não tem coragem de ter palavra forte e falar, olha, eu tô votando num ladrão porque eu quero, e a responsabilidade do que tá acontecendo vai ser minha, da escolha de voto. E cada um escolhe o voto que quer, mas tem que ser justo e tem que ser correto e assumir as consequências. Não fingir que tô votando num ladrão pra pôr desculpa. Tá, e agora? A porra dos números do Covid não vai vir, toda essa situação não vai ser mais divulgada, só semanalmente, vai acabar, não vai ser nem semanalmente, mensalmente. E aí, cadê o seu posicionamento? Isso não é caçoada, sua morte? Isso aí não é atingir? E lembrando que o governo brasileiro, o presidente brasileiro, foi o único país que deu 4 doses de graça em toda a sua população. É o que nós estamos vendo de maneira certa. Esta é a verdade depois disso. Nenhum país mais do que Estados Unidos, do que China, do que Reino Unido, de qualquer outra, ninguém. Foi 4 doses e a população na sua totalidade, a toda. Isso foi uma coisa fantástica, nunca visto, e que o presidente Bolsonaro fez. Então não dá para agredir ele de genocida. Vamos lá aqui, J Paiva aqui. Engraçado que agora não existe mais o perigo da doença, não se fala em mais nada, né? Tudo na paz e amor. Quanto falamos era extremista, exatamente. Isso aí, a gente era os negacionistas, né? Agora começou o carnaval, né? Não interessa falar disso, deixa os bloquinhos correr, deixa o carnaval correr solto, deixa esse absurdo todo, e é isso que a gente tá vendo lá no Instagram. Isso é que não dá para entender. O Bolsonaro errado, mas o Dória também não. E aí vem com ela. Realmente, dona Sônia, o que a gente viu ali foi desculpa de vagabundo. Isso é desculpa de vagabundo. Desculpa de uma pessoa que não tem coragem de dar sua posição, de dar o seu posicionamento. E aí um safado desse faz um videozinho cretino desse, induzindo as pessoas a esse erro, e não se posiciona, porque tem que se posicionar. Quando a gente fala de lado A, lado B, você vai colher as consequências. Eu apoiei o presidente, colhi minhas consequências, ele teve acertos e teve erros, como todos os humanos, e aí tá aí mais um erro. Agora a gente não pode ficar só apresentando erros e não falar dos acertos, e foi isso o absurdo total. E hoje eu me deparo com isso, e nada, na imprensa nada. Tava até agora, pouco aqui, tava acompanhando uma outra live de um grande amigo meu,
mas olhando as notícias, preparando aqui a minha live, e não vi em lugar nenhum, ninguém recuperando isso. Cadê o consórcio? Cadê o pessoal? Agora pode tudo, né? O amor venceu, né? O importante é que o amor venceu. Então, aí agora você pode ser negacionista, eles são os negacionistas econômicos, né, que matam pessoas. Mataram que quando você tem um problema econômico como o Brasil está enfrentando, essas altas, esse desgoverno, ter um incompetente na economia, você acaba com leitos de UTI, você acaba com o poder da população de comprar alimentos corretos, então uma alimentação fraca, falta de remédios, falta de alimentos, tudo isso gera um problema sem tamanho que leva a mortes. Mas essas mortes não interessa, né? Violência, homicídios, doenças já tradicionais, isso não interessa. O que é importante ser as mortes do Covid, né? Então cada dia vai caindo por terra mais uma narrativa, né? Então hoje foi mais uma por terra, a narrativa do consórcio, que era pelo bem, que tinha que se falar as mortes, falar diariamente, e justificando até um erro científico, porque uma doença não pode ser analisada mensalmente, nem por mês, ela tem que ser analisada por ano, por período do ciclo da doença, porque a gente entende que algumas doenças, principalmente as respiratórias, elas são endêmicas, elas acontecem maior parte do ano no inverno, naquele período seco, que as janelas são fechadas, menor incidência de vitamina D, de luz do sol. Então a gente tem toda doença tem sua característica de momentos mais fortes e momentos mais fracos. Por isso que tem que ser analisado ao longo de um ano. Então todos os dados de qualquer doença no Brasil e no mundo é analisado pelo período de um ano. Um ano, o que aconteceu durante um ano? O que foi feito num ano? Quantas pessoas morreram no ano? Quantas pessoas tiveram medicação? E todas essas análises durante um ano, não diariamente, né? Mas aí é a intenção do consórcio, né? O consórcio só queria fazer o mal, queria só enganar as pessoas, ludibriar com a dor delas. E muita gente usou isso, usou caixão de parentes queridos, usaram caixão como palanque, de subir em cima e fazer de palanque para suas reais intenções, que são bem escusas. Então, seguindo em frente, gente, falando aí do Covid, aí saindo um pouquinho do Covid, descobrimos, o Flávio Dino revelou a real intenção dele a respeito do recadastramento de armas que já estão cadastradas, porque assim, a Lei 10.826, ela define lá quais armas tem que ser registradas na Polícia Federal e quais armas e quais tipos de pessoas tem que registrar no Exército, que é o sistema Sinarme da Polícia Federal e Sigma da Polícia do Exército, que são armas para usos diferentes, situações diferentes, que está lá na Lei 10.826. Aí o Flávio Dino, um boçal da lei jurídica, do conhecimento jurídico, do próprio conhecimento da lei de armas, edita um decreto mandando fazer um cadastramento sem sentido, até então, né, até então sem sentido, de armas que estavam registradas no Sigma, que pertenciam ao controle do Exército, que fizesse um tipo de um registro na Polícia Federal, contrariando a lei. Então, seja um decreto ilegal, reconhecendo. Vou trazer o vídeo dele e vamos ver aqui o que ele falou. E aí a gente vai discorrer sobre essa real intenção do Flávio Dino. Então, a pergunta anterior mencionou os armamentistas. O senhor menciona, no caso, a chamada bancada da bala. O meu pedido, aí sim um pedido respeitoso, é que todas essas pessoas atendam à lei. É isso. A estas alturas, o que nós temos a pedir, respeitosamente, é que as pessoas cumpram a lei, entendam que a lei tem que ser cumprida no Brasil. Então, que as pessoas façam o recadastramento. Porque é o recadastramento que vai permitir que a gente dimensione o programa de recompra. Agora, as pessoas não ficarão com armas ilegais no Brasil. Não ficarão. Porque a política vencedora nas urnas, vencedora por vontade do presidente da República e vencedora em face da decisão do Supremo, é de que liberou geral de arma no Brasil. Esse é algo que eu gosto de...
a escala do mundo. Tanto vamos ouvi-los. Não voltará no Brasil. Não voltará. Então aí, meu povo, a gente acabou de ver aí Flávio Dino. Primeiro vamos começar aí com as barbaridades dele. Primeiro que nunca foi um liberou geral de armas, nunca foi. Só foi respeitado o que estava na Lei 10.826. E sim, Flávio Dino, nós queremos respeitar a lei. A Lei 10.826 fala: armas pertencentes aos colecionadores, atiradores e caçadores devem ser registradas no SIGMA. Armas pertencentes à defesa pessoal consta no SINARME, Polícia Federal. Então sim, queremos respeitar a lei. O que você está fazendo é desrespeitar a lei. Quem desrespeita a lei é Vossa Excelência, que está desrespeitando a lei, porque a lei é muito clara a respeito disso. E quando vamos lá mais para frente, ele mostra a sua senha. Que cadastro meramente é para dimensionar o projeto de recompra. Pessoal, isso é confisco. O que eles estão dimensionando é como vai ser feito o confisco. Essas armas, se eles vão pagar, se vai estar dentro, se eles vão cometer mais uma ilegalidade e tomar a força. Eles só estão analisando esses dados, só servem simplesmente para análise. E isso é contra a lei. Confisco não pode existir no Brasil. Este Flávio Dino, ele não tem a menor noção do que ele está falando e mente quando ele fala lá que pessoal armamentista, bancada da bala vão ser chamados para o debate. Não vão ser, já foi editado o grupo de trabalho. Os dois pessoas fora do governo, porque o grupo de trabalho definido pelo decreto do 9 dedos, ele diz quais são as pessoas. Então são pessoas que compõem o governo, o ministério, os ministérios lá, e a sociedade civil organizada. Os dois cargos, as duas cadeiras que são a sociedade civil, uma foi dada a um sujeito do Instituto Sou da Paz, um instituto desarmamentista, o qual participou do desarmamento em 2003 no Brasil, e que foram fazer parte do desarmamento lá na Venezuela com dinheiro público brasileiro. Eles foram lá implementar o desarmamento, pegando dinheiro emprestado no BNDES no Brasil. E o outro é o Instituto Igarapé. Para quem não sabe, Instituto Igarapé ficou famoso, outra ONG desarmamentista, sustentada pelo dinheiro recebe doações gordas do Jorge Soros. Este Igarapé ficou muito famoso quando o senhor Sérgio Moro, quando ministro da Justiça, pôs uma Eliana Sabó para colocar, que é do Instituto Igarapé, e colocou no Ministério da Defesa. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os infiltrados e achar coisas bacanas. Tá aí. Só dessas duas pessoas, cadê o Instituto Pro Armas? Cadê a Miam? Cadê a Miambi, que surgiu agora, que tá lá? São com representatividades, não vão ser chamados, não foram convocados, então eles só estão ouvindo um lado. Onde estão os atletas do tiro esportivos para ser ouvido? O senhor Flávio Dino mente a todo tempo. Não é isso que está acontecendo, é só pegar o decreto e ler, e entender o decreto. É simples, ele vem claramente fazer isso. Mas isso é bacana. Vamos desesperar com isso? Não, agora o inimigo foi revelado as verdadeiras intenções. Então algumas providências vão ser tomadas. Aconselho aqui todos a se inscreverem no ProArmas. Entrem aí no Google, digitem ProArmas e se filiem ao ProArmas. Tem planos básicos, planos mais avançados, mas se filiem porque vai ter representatividade. Já estão sendo feitos alguns movimentos para derrubar tanto este recadastramento ilegal, quanto o cadastramento, quanto os decretos do Lula. Então assim, há coisas boas para fazer. Agora sabemos a real intenção e pode-se trabalhar em cima disso. Vamos ver aqui uma dúvida aqui. Só bandidos ficará com armas de acordo com as novas leis? É o que eles querem, O caos faz parte do que eles vão vender. Eles criam um problema, eles criam os caos para vender a dificuldade, para vender a facilidade, desculpa. E através dessa facilidade sempre entrarem direitos, entrarem
dentro dos nossos direitos individuais. Eles vão sempre lá avançando nossos direitos individuais com essa desculpa. A gente viu no Covid, como a gente estava falando anteriormente, no Covid a gente viu o surgimento de agências de checagem, certos assuntos não podiam falar, outros assuntos podiam ser ditos. Só essas coisas que podia fazer. Então começou não podia abrir o seu comércio, você tinha que usar uma focinheira. E tudo isso foi por conta do quê? Do medo que foi implantado na sociedade. E dentro daquele medo, você começa a abrir mão de alguns direitos individuais, da sua liberdade. Você vai abrindo mão da sua liberdade. Então isso assim, a gente tem que tomar muito cuidado. O cenário é tenebroso, mas o inimigo, quando revela as suas vontades, a gente consegue trabalhar dentro disso. E a gente consegue ir em cima dessa situação. Uma dúvida aqui do pessoal, o Nine ainda não tirou a lei dos carros blindados, dando mais chance para o ladrão? Esse cara... Exatamente o problema, quando as pessoas fazem uma coisa sem técnica, como foi feito, porque o que ele fez? Quando ele fez o decreto, quando foi feito o decreto revogando os decretos do Bolsonaro, ele suspendeu a emissão de novos CRs, que é o certificado de registro que é emitido pelo Exército, e todo detentor de carros blindados tem que ter um CR. Então ele foi lá, foi suspenso, não pode se emitir novos CR. Mas aí, como a gente está vivendo um verdadeiro freestyle jurídico, né, malabarismos jurídicos, a AGU entendeu que a suspensão dos CRs não interferia justamente no carro blindado. Então, em tese, em teoria, está normalizado a questão do carro blindado. Mas veja o absurdo, porque se fosse seguir ao decreto, ao que ele está escrito, a sua redação, ficaria proibido o carro blindado, porque tem que ter CR, você tem que ter certificado de registro para ter um carro blindado. Então, se você não está podendo ser emitido novos CRs, você não poderia ter carro blindado. Então, esses absurdos, a falta de técnica para redigir uma lei, é uma falta de técnica total para uma condução de assuntos tão sérios. E ele ainda fala de um liberou geral, acabou o liberal geral. Que liberou geral nunca houve. Para você ter uma arma no Sinarme, que é o da Polícia Federal, você tem que ser maior de 25 anos, ter ocupação lícita, ter capacidade técnica, ter capacidade psicológica. Então você passa por um laudo de tiro, um laudo por um psicólogo. E você tem que declarar a efetiva necessidade. E segundo o entendimento do Fachin na liminar dele, se deve comprovar. Então, sim, nunca foi um liberou geral. Aí, quando você vai lá para os CACs, colecionadores, atiradores, é a mesma. Só tirando um pouco da exceção de comprovar a efetiva necessidade, porque aí seria muito redundante. Quando você vira um atleta, um colecionador, um atirador ou um caçador, entende-se que a necessidade é para exercer essas três atividades. Então, você não precisava fazer isso. Então nunca foi um liberou geral, sempre foi uma coisa muito criteriosa, foi uma coisa difícil, sempre foi uma coisa muito complicada você ter arma de fogo, você ser atirador esportivo, você tem que ter comprovação de ocupação lícita. Por muito tempo não foi nem aceito sequer ser autônomo, ser MEI, não podia, depois foi se aceitando. Então assim, nunca foi um liberou geral. Então eles mentem, eles jogam pra torcida a todo momento com essa ideia de liberou geral. E nós não podemos nos deixar levar por isso, porque senão a gente entra nessa bola deles aí e vai se deixando levar. E o consórcio, nós já vimos com o Covid que não dá para confiar. Então temos que levantar as informações com cuidado e ver tudo isso com muita calma. Muita calma. Lê lá, dá um Google, procura ver uns canais importantes. Pessoal que está lá no Spotify, no Rumble, no Instagram, no YouTube, no Twitter TV, no Twitter, dá o seu joinha, dá a sua reação, compartilhe o nosso canal, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Compartilhe o nosso vídeo, entre aí, dá o compartilho. Você que está lá no Instagram, dá coraçãozinho de monte, isso ajuda, dá para entender que a plataforma, que o nosso conteúdo é relevante, os seus comentários aqui são muito importantes. Então, muito obrigado pela atenção e façam isso ajuda a gente a estar lá mais forte, o canal ficar mais forte. Outro assunto importante aí que a gente vai discutir essa noite é a prisão em segunda instância do Sérgio Moro. Eu vi muita gente aí, inclusive Alexandre Garcia, muitas pessoas achando bacana essa questão da prisão em segunda instância.
E eu vou trazer aqui a minha opinião, o meu ponto de vista quanto a isso. Eu acho não, vou tirar essa palavra, que essa palavra é muito errada, sem base, sem fundamento. Eu tenho certeza, é a minha opinião, que isso não vai dar certo, isso não adianta. Não é o problema de pegar o corrupto, que aí ficam usando o Lula, o fulano, não vou nem falar o Lula porque ele está descondenado. Como ele está descondenado, eu posso incidir no crime de calúnia. Então, em tese, aquele indivíduo está solto porque ele não tem a prisão em segunda instância. Não, nós estamos vivendo um verdadeiro freestyle jurídico. Não dá para nós analisarmos que, com base no que foi feito naquele processo que envolvia a Lava Jato, que a prisão em segunda instância resolveria. Isso não resolve, isso é uma ilusão do Sérgio Moro. Eu não sei até que ponto que a ilusão do Sérgio Moro é incompetência, ou se esse rapaz ele é um infiltrado, porque é muita inocência para um homem que é juiz de direito. Poxa, primeiro eu vou trazer aqui um ditado para vocês, e que vocês guardem no fundo da alma e no coração. Tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Então a prisão em segunda instância é mais uma coisa que vai pinta na nossa bunda. Um cara que tem acesso, um político, alguém importante, que é para quem visa essa lei, tem acesso ao STF, tem acesso às Supremas Cortes, ele nunca vai ficar preso em segunda instância, pô. Ele não vai, isso vai levar nós, pessoas comuns, meros mortais, a ser preso na porcaria da segunda instância, às vezes sendo vítima de uma injustiça, de um processo mal entendido. E aí você vai lá ver, você vai ser preso em segunda instância. Então isso é uma merda, isso é uma meleca. Isso é uma coisa que não faz sentido, não tem essa necessidade, porque isso vai sempre respaldar nos pobres, nas pessoas aqui, nos seres humanos normais, nos afegãos médios. Nós, afegãos médios, meros mortais, não vamos sofrer com essa prisão em segunda instância, porque os mafiosos, os corruptos, os quadrilheiros, eles vão ter sempre aquelas sentenças que vão libertar eles. O bendito malabarismo jurídico que não vai incidir a segunda instância. É a mesma coisa quando o pacote anticrime do Sérgio Moro, e colocaram lá o juiz de garantia e o abuso de autoridade, aumentaram a pena do abuso de autoridade, todo mundo criticou. Isso vai impedir o juiz de trabalhar. Porra, isso é o que está salvando um monte de atirador, de arbitrariedades, pessoas de bem que sofrem com decisões erradas do judiciário. É a lei de abuso de autoridade que nos salva. Então, porra, essa prisão em segunda instância é uma merda que vai vir pra cima do cidadão comum, que vai vir pra cima de você, porque o corrupto, ele tem acesso a coisas que não temos, ele tem dinheiro para levar um processo ao STF, ao STJ, para ter uma decisão nos tribunais superiores. Então você vai ali no tribunal, quando você recorre, você pode ser preso a partir de lá. Porra, Sérgio Moro, você é inocente, cara, ou você consegue enganar todo mundo como um infiltrado. Isso é uma merda, a gente não precisa de mais lei. O Brasil já tem leis suficientes, nós precisamos é que essas leis sejam aplicadas. Não precisamos de criação de novas leis, de novas restrições. Aplica-se. O cara roubou, aplica-se a lei. O cara furtou, aplique-se a lei. Calúnia, difamação, aplique-se a lei. O problema nosso é em questão da aplicação da lei, não tem nada a ver com leis novas. Aí ele vai, colhe a assinatura para ressuscitar uma prisão em segunda instância, que vai sobrar em mim, em você, em pessoas que estão às vezes presas inocentes, que vão ficar lá presas na primeira, na segunda instância, porque tem uma porcaria de uma lei dessa. Então isso é um absurdo, em vez de focar no que interessa. Sabe o que interessa, Sérgio Moro? Em vez de você ficar na porcaria de colher na assinatura para julgar a prisão em segunda instância, vamos lá fazer força para sair a CPMI a respeito dos atos de 8 de janeiro, porque sim, precisa ser investigado de forma clara, de forma pública, quem são os mandantes, quem são os beneficiados, o porquê que aquelas pessoas cometeram, os que cometeram crime, que sejam punidos, que sejam presos. Inocentes presos, se tiver inocentes presos, por que eles estão presos? Quem cometeu essa arbitrariedade? Então sim, precisamos da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Isso precisa ser esclarecido. Precisamos entender quem são essas pessoas, o porquê fizeram, como fizeram, quem se beneficiou, quem está errado, quem era infiltrado. Isso é esse cara que já fez esse desserviço, um erro na condenação, e só temos esse presidente hoje que nós temos, é porque esse cara errou na condução da Lava Jato, ele errou na condução, ele
fez só caca e ele vai continuar fazendo caca como senador. Foi um ministro da Justiça péssimo, só tomou iniciativa errada. Ele que fez aquele primeiro decreto de dia 19 de janeiro, que fazia a porcaria do cofre, pra você tinha que trancar sua arma dentro de um cofre. Foi esse cara. Aí ele me põe a Eliana Saboda e Garapé dentro do Ministério da... Ele tá cada dia se revelando, ele é um infiltrado e tem gente que ainda acha que ele é de direita e ele consegue enganar até pessoas muito importantes, pessoas como Alexandre Garcia, pessoas vividas. Porra, esse cara é um engodo, ele só toma iniciativa errada, só vai para caminhos errados. Pô, prisão em segunda instância nós não precisamos disso, nós precisamos de que as leis sejam cumpridas, que as investigações sejam sérias, que as leis processuais sejam respeitadas. É este o problema do Brasil. Não é novas leis, ausência de leis ou falta de lei. É inaplicabilidade das leis, é inaplicabilidade do processo. Quando pega um processo e não se respeita o devido processo legal. Este é a porcaria do nosso problema. O resto não é problema. Lei a gente tem pra caramba. Nós temos leis pra tudo. Nós somos um emaranhado de lei. Não precisamos de mais lei. Precisamos de aplicação. E precisamos de investigação séria. Então CPMI. Isso é importante para ficar claros esses atos. Para ver se teve infiltrado, se não teve. Quem foi mandante, quem não foi. Quem foi beneficiado. Se teve inocente que não teve o seu direito respeitado. Tudo isso tem que vir a público. Tudo isso tem que ser claro. Tem que ser muito claro. Só uma CPMI. Porque quem não entende... Para você que não sabe o que é CPMI, é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então, junta-se representantes dos deputados federais e dos senadores, eles se juntam e vão investigar. Todos esses atos investigatórios são públicos, todas as provas colhidas são públicas. Então, são atos que têm que ser trazidos à luz, à publicidade. Então, meu povo, é isso que eles têm que se preocupar com essa situação de CPMI, de derrubar decretos que entram na nossa liberdade, não aprovar prisão em segunda instância que aumenta o nosso problema de liberdade. Esse que é o problema. Isso não é problema no Brasil. O problema é que a lei seja aplicada. Se o cara foi condenado, que ele fique preso. Não precisa ter uma lei que fala, ó, você vai ter que ficar preso. Aplica-se a lei. Aplicar a lei. Porque se o sujeito... Porque é um pensamento que eu fico vendo que é de criança. Se eu tenho uma lei que fala, olha... Vamos fazer o crime de homicídio para eu não incidir aqui no problema. Fulano vai lá e mata uma pessoa. Colhe-se prova, abre-se o inquérito policial. Inclusive você que está nos acompanhando, amanhã temos Entendendo a Notícia, que é inquérito policial. Então convido a vocês para entender o que é melhor, entender melhor o que é o inquérito policial e qual a sua importância. Então amanhã, 22 horas, Entendendo a Notícia, inquérito policial. Então depois do inquérito policial, da parte de colheita de provas, perícia, tudo, define-se que fulano de tal cometeu crime de homicídio. Aí tem lá a pena, com seus agravantes, com a sua majoração, diminuição de pena. Aplica-se. E esse sujeito já está lá, já existe a previsão de prisão. Então, ponto. Agora, se vai lá, olha o pensamento inocente, o pensamento de criança. Porque é uma criança o Sérgio Moro, parece um moleque de 8 anos brincando de Lego. Se já fazem um desrespeito à lei do homicídio, já não mantém um cara preso com a previsão legal, aí eu vou criar uma nova lei de prisão em segunda instância, que aí essa ele vai respeitar. Essa o judiciário não vai fazer um malabarismo jurídico. Aí não vai acontecer. Porque a segunda, que o Sérgio Moro tá desengavetando, essa sim vai resolver. Essa vai ser top. Essa eles vão respeitar. A porcaria da Constituição eles não respeitam, lei federal eles não respeitam, decreto eles não respeitam, leis estaduais eles não respeitam, mas essa eles vão respeitar. Pô, isso é pensamento de criança, isso é um pensamento infantil. Não precisamos mais de lei, precisamos de fiscalização. Quer fazer uma coisa útil, Sérgio Moro? Vai lá e faz e vai lá para chamar um ministro para responder um ministro do STF que cometeu alguma ilegalidade contra a Constituição. Abre um processo de impeachment contra ele, que aí sim é respeitar a lei e mostrar para o judiciário todinho que tem que se respeitar a lei. É esse tipo de atitude que nós precisamos. Não precisamos mais de pirotecnia, como o Nine gosta de falar, pirotecnia jurídica. Nós precisamos mais disso, nós precisamos que se cumpra. E para se cumprir tem que trazer responsabilidade. Essas pessoas têm que ser punidas já de acordo com a lei que nós temos hoje. Não precisamos de novas leis. Faça-se cumprir essas leis. A partir do momento que essa lei for cumprida, já era. Já vai ser
90% melhor do que a gente tem hoje. Agora você não pode ficar criando um problema achando que essa lei é a mesma coisa do Estatuto do Desarmamento, como nós estamos falando em cima aqui do Flávio Dino. O bandido vai lá, ele rouba, ele mata, ele trafica, ele passeia, ele faz um verdadeiro passeio pelo Código Penal. Mas aí o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei penal, ele vai respeitar. Essa ele vai respeitar. As outras ele ignora, mas essa ele respeita. Pô, isso é inocência. Isso é inocência. Se não for má fé, se não for vontade tirânica, é inocência. E não dá para aos 45 do segundo tempo, como nós estamos aqui, ter gente inocente a esse ponto. Então não é inocência, é má fé. Então não dá para mais analisar como inocência. Pessoal, essas são as notícias mais importantes aí do dia, da política. Mas como eu disse no canal, para quem não acompanha a gente aí desde o início, sejam bem-vindos, tem muita gente nova aí. Esse canal também fala de comportamento, fala de coisas do dia a dia. Não só de política, não só de direito, e sim minha visão como sociedade, minha visão como alguém temente a Deus. Eu trago minha visão para todos esses fatos, que eu acho que isso é muito importante a gente discutir daqui para frente. Não só a política, discutir todos os aspectos, porque a política, ela é só um sintoma do que a nossa sociedade está. Quando a gente vê um Flávio Dino eleito como senador, governador do Maranhão, ministro da Justiça, isso é um sintoma. É um sintoma que a nossa sociedade está adoecida. Então nós temos nesse canal aqui falar sobre tudo, falar inclusive sobre questões comportamentais, questões do dia a dia. E hoje, nesse avançar da hora, começa-se o carnaval. O carnaval já começou há alguns dias, começou já em algumas cidades há um tempo. E eu vou trazer uma reflexão minha e vou bater um papo aqui com vocês a respeito do carnaval. Gente, será que o carnaval é bacana? Será que esse tipo de diversão que muita gente está se propondo a passar é válido? É bacana? É um bom divertimento? Te valoriza? Você, mulher, você, homem, que está lá no carnaval, que está sendo com seu corpo exposto, é bom para você isso? Será que isso te valoriza? Valoriza suas ideias? Valoriza você como pessoa, como ser humano, como indivíduo? Será que isso você está passando um bom exemplo para gerações futuras? Eu acho que isso a gente tem que começar a refletir. Alexandre, fica tranquilo, eu vou abrir a caixinha sim. Obrigado pela dica, eu vou abrir sim. Abre uma caixinha, já vai começar logo mais. Daqui uma horinha, quando entrar, a gente já deixa a caixinha aí e fazer sua pergunta. E bora perguntar, pessoal. E trazendo essa reflexão de comportamento, e esse excesso de álcool? Você só consegue ser feliz com excesso de álcool? Eu tenho certeza que não, eu tenho certeza que todos que nos assistem são pessoas maravilhosas, são pessoas interessantes, são pessoas muito especiais que não precisam desse excesso de álcool para se divertir, que não precisam ser vistos como um pedaço de carne pelas outras pessoas, porque vocês são dotados de muita inteligência, vocês são pessoas maravilhosas. Eu acho que a gente pode deixar um bom exemplo para a nossa sociedade, e nessa data que a gente vê tanta banalização, tanta violência, tantas famílias morrem com acidentes de carro, vítimas da bebida, vítimas da violência que acontece nesses blocos, que acontece. Não estou querendo cagar a regra para ninguém aqui, cada um sabe o que faz da sua vida, cada um é responsável por aquilo que fizer, não estou aqui com a menor intenção de cagar a regra, só estou aqui conversando com a gente aqui, trazendo uma reflexão. Será que não é bom a gente refletir? Imagina, eu fico me imaginando essa nudez excessiva, uma criança às vezes de 6, 7 anos acompanhando essa nudez excessiva. Como será que ele vai entender? Será que ele vai entender que ele pode tudo? Que ele não deve respeitar o próximo? Que não deve haver respeito ao próximo? Será que ele pode entender isso? Pode ser que sim. Nossa sociedade está chegando num ponto com tanto excesso de droga, tanto excesso de álcool. E não que você não pode curtir um álcool, pode, mas deixe que aquilo não influencie você, que esse álcool não entre na sua personalidade. Então, poxa, vamos refletir sobre isso. Será que tudo isso é necessário? Será que a gente não pode ter um pouco de controle, uma diminuição, pensar nos exemplos para o futuro, pensar como vamos agir com as outras pessoas, não cagando regra? Não quer dizer que a nudez sua, que a sua roupa diz quem você é, não diz nada que você é, mas, poxa, vocês são tão maravilhosos, nós somos tão maravilhosos, somos inteligentes, somos pessoas dotadas de raciocínio, e temos condições de mostrar mais do que só, às vezes, ser um pedaço de carne. Eu acho que isso desvaloriza nós. E essa desvalorização é para uma sociedade, é para um reflexo social.
Então é muito importante hoje, no primeiro dia dessa festa que acaba ocorrendo, que são dias longos de festividade, a gente está vendo excesso de acidente em rodovia, porque já tem pessoas com excesso de álcool, uma violência tremenda, já tem um monte de roubo. Será que tudo isso é necessário e é bom para uma sociedade? Eu penso que a gente deveria modular um pouco. E tô pensando, tô fazendo essa reflexão comigo e tô dividindo aqui com vocês e convido a vocês a fazerem essa reflexão. Não ser uma cagação de regra, mas sim, que sociedade que nós queremos no futuro, o que nós queremos viver no futuro, o que nós vamos deixar, qual que vai ser o nosso legado. Porque enquanto nós ficarmos plantando abacaxi, nós vamos colher abacaxi. Então assim, enquanto a gente estiver pondo atitudes desse tipo na sociedade, nós vamos estar colhendo Flávio Dinos da vida, nós vamos estar colhendo Renan Calheiros da vida, e entre outras coisas que a gente combate aqui, porque a gente está plantando isso. Então assim, não é pra ser, eu vou ser aquele cara chato. Não, se divirta, vocês são maravilhosos, vocês não precisam de nada disso, nós não precisamos, nós somos maravilhosos para precisar de álcool, precisar de uma droga ou precisar de qualquer outra coisa. Eu acho que é importante a gente saber estar sob o controle de tudo na nossa vida, controle da diversão. Tem hora da diversão, tem hora do trabalho, tem hora de relaxar, tem hora de tudo, mas com moderação, com respeito. Eu vejo tanta falta de respeito nessa época. Vamos respeitar, às vezes tem pessoas doentes e tá aí barulho, bloquinho, coisa. Pô, eu vejo gente, às vezes, não que você não pode, você pode se divertir, mas poxa, vai fazer diferente, vai fazer uma coisa diferente, vai estar junto com a sua família, vai estar junto com as pessoas que você gosta. Será que é só divertido estar num carnaval? Ou estar com influenciar a sua opinião, que nem Ivete Sangalo, que fez sua opinião errada porque estava louca para entrar numa lei Rouanet, tá aí aliado com esse governo, e você vai estar lá pagando uma fortuna para estar no bloco de carnaval da Ivete Sangalo, e aquelas brigas, aquelas coisas no Carnaval de Salvador. Poxa, isso é legal? Isso é bacana? Isso é um divertimento? Que tipo de divertimento nós estamos deixando? Que tipo de sociedade que nós estamos construindo com isso? Então peço a vocês que nesse início de Carnaval, nessa sexta-feira aqui, já no avançar da hora, nós já entramos no sábado, vamos refletir, vamos pensar melhor, vamos analisar o que fazer, como fazer. A vida não vai acabar, e pior, a gente está plantando, a gente está dando exemplos que vão trazer coisas piores no futuro. Então, gente, vamos refletir, vamos ter essa conversa nos nossos lares, com nossos amigos, vamos falar sobre essa época. Vamos refletir, porque quando nós discutimos, isso nos melhoramos. Não que você não tem que curtir o carnaval, não que você não tem que se divertir. Sim, você tem, você vai se divertir. Espero que seja um carnaval muito legal para vocês, que vocês consigam estar com a sua família, com as pessoas que vocês gostam, ter a sua viagem de deserto, que você vá e volte em segurança, que você se cuide. Mas vamos tomar cuidado com essas relações vazias que tem, que vão gerar às vezes uma criança, e essa criança vai estar dentro de uma relação vazia, que não vai ter a presença de um pai, de uma mãe, já começou de forma errada, e o que começa de forma errada às vezes termina de forma errada. Então vamos pensar de todo nesse começo, que eu acho que disso, se a gente começar a plantar hoje, nós vamos colher um futuro muito bacana, muito próspero e muito maravilhoso. Então, minha gente, muito obrigado por hoje, por estar na presença dessa live. Já é tarde da noite, espero que vocês tenham me entendido. Eu não quero cagar regra pra ninguém, eu não quero ser dono da verdade, eu não quero ser nada, eu só quero trazer uma reflexão, quero trazer essa discussão, e acho que todos devem discutir com quem conhece, com quem são amigos. Então, tenha uma noite abençoada, tenha um dia amanhã abençoado. Você que está em viagem, que Deus proteja você no seu caminho, que você volte em segurança, que seja maravilhoso, que não sofra violência. Se cuidem, minha gente, fiquem atentos a entrar ou sair de casa, fiquem atentos à violência, fiquem atentos a tudo, porque também temos que fazer a nossa parte. Então, uma boa noite. Já lembrando mais uma vez, convido vocês para amanhã às 22 horas, o Entendendo a Notícia. É uma live um pouquinho mais chata, mais técnica, mas é importante, porque traz aquele conhecimento para nós não sermos enganados pelo consórcio. Então, minha gente, muito obrigado, uma boa noite para vocês, muito obrigado mesmo. E lembrando, a guerra só está começando, retroceder jamais, desistir nunca foi uma opção.
Vamos em frente que a vitória é certa. Eu acredito nela e eu vou lutar por ela. Então, minha gente, uma boa noite e até amanhã. Amanhã espero vocês, hein? Até lá, gente. Tchau, tchau.